Olá, uma boa tarde. Hoje eu vou dizer o porquê de eu não ser calvinista. Primeiramente, o calvinismo ele se originou na Reforma Protestante com a teologia de João Calvino, um francês que era bem letrado e que ele ajudou na Reforma Suíça. Ele iria para Estrasburgo, mas no meio do caminho chamaram ele para ajudar na Reforma da Suíça. E, atendendo o chamado, não de primeira, mas ele foi. Bem, não é a tulipa em que eu tenho discordâncias. Aliás, eu não possuo nenhuma discordância com a tulipa, né? Que são os 5 pontos do calvinismo. Porém, entretanto, eu separei para vocês o que seria os 5 pontos do calvinismo, mas não na soteriologia. Porque se chama Space, Spiritual Presence, Predestination, Millenarism, Covenant Theology e Ecumenical Councils. Ou, em português, presença espiritual, predestinação, amilenismo, teologia da aliança e concílios ecumênicos. Então, vamos começar pelo S. É o único ponto em que eu tenho uma discordância real e pontual. Por quê? Isso foi o que gerou a divisão entre as igrejas, bem no início da Reforma. Por causa da opinião de Lutero da presença real ou da união sacramental, o que eu vou falar mais para frente, e a posição memorialista de Zwinglio, que era da reforma radical, ele, o Félix Mans, esse pessoal não compactou não. Então, eu já fui, né, memorialista e, né, já queria também na consubstanciação, mas ao ler um pouco mais a Bíblia, eu realmente acredito na união sacramental, que eu falei. Mas eu não sou contra e oposto ao S. Mas eu sou a favor da união sacramental por Jesus ter dito isso. Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue. Né? Jesus que disse isso. E já vem como objeção, para quem não está em nenhum dos lados. Ah, mas em memória. Ele falou, isto é meu corpo, tomai e comei, em memória de mim. Realmente, é uma cerimônia, é algo simbólico. Bem, o rito, o sacramento da Eucaristia, do grego Eucaristos, é um simbolismo em memória a ele, mas o corpo e o sangue de Cristo estão sim presentes. Tanto o elementum e o testamentum, eles se unem, mas como? De forma misteriosa. Porque é um mistério que, se formos racionalizar, isso só vai acarretar no abalo da nossa fé. E é exatamente o contrário que a ceia do Senhor proporciona para nós. Ela nos dá mais fé em Cristo. Porque o sangue dele é derramado por muitos. Entende? Já o segundo ponto que eu gostaria de falar não é totalmente sobre, mas são os detalhes sobre, tá? Que é sobre predestinação. Por quê? Eu concordo com esse tópico, porém não na dupla predestinação que é apresentada no calvinismo, mas na predestinação parcial, de que os eleitos foram predestinados, porém os que não foram eleitos continuam na várzea deles aí, e é isso aí. Estão na várzea, literalmente. Bem, sem se a gente negar que existe pelo menos um tipo de livre-arbítrio, na verdade livre-agência, porque o arbítrio ele não é livre por causa da depravação total.
Ou seja, ou ele é servo, ou ele é mau arbítrio. Ou seja, esse arbítrio não livre seria servo e mau arbítrio, né, que seria mau arbítrio, né? Seria mais condizente, por causa da depravação total, eu acabei de falar sobre isso. Bem, os versículos da Bíblia que falam sobre eleição falam, em sua grandíssima maioria, eleição dos eleitos. Exceto Romanos 9, versículo 21 ao 25, que é por coincidência, né, ou por curiosidade, um dos versículos que eu mais gosto na carta aos Romanos, junto com Romanos 1,17, Romanos 3, 23 a 28, e por assim vai. Enfim, realmente estes foram os motivos porque eu não sou calvinista, são apenas dois. Eita, não posso fazer assim não. São dois motivos, né? Porque eu não sou calvinista. E assim encerro o vídeo. É isso aí, acabou. Foi um vídeo rápido para esclarecimento de algumas coisas. Só.